Um oferecimento Bússola Idiomas. Você vê, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? E o pior, né? Assim, as grandes empresas, né? Os supermercados, as farmácias, como você citou, assim, elas sempre disponibilizam promoções ou preços mais baixos se você tiver o CPF cadastrado no estabelecimento, Exatamente. né? Você vê que ela de alguma, ela praticamente lhe força. Porque se você tem a possibilidade no supermercado de comprar um produto mais barato, tendo lá em tese o cadastro de fidelidade, né, que todo supermercado hoje em dia tem. Então assim, você não vai abrir mão disso. Mas ao mesmo tempo, isso serve para a gente ter noção de como os nossos dados são valiosos. Na farmácia em si, não é assim, a primeira coisa que o vendedor quer é o nosso CPF e nos É, apresenta uma lista de produtos que estão na promoção para o nosso CPF. exatamente. Não é? Então, assim, em tese, numa situação como essa, como a gente está relatando agora, não é? Essa questão dos dados serem acessados por empresas é algo vantajoso, porque então eu vou ter assim um desconto e vou ter, em tese, provavelmente, esse desconto em produtos que eles identificaram que eu tenho um hábito de consumir, que eu preciso. Sim. Olá, estamos aqui com mais um Pode Falar em Direito, comigo, Feliciano. E hoje, mais um dia em que nós temos o privilégio de termos aqui conosco mais uma representante do público feminino, né, da nossa série Mulheres que Inspiram, doutora Jéssica Montenegro, que veio aqui conosco abordar conosco um assunto muito relevante, muito atual e que envolve a vida de todas as pessoas, e a gente vai conseguir demonstrar isso com o nosso bate-papo, que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Será que isso vai se aplicar à sua vida? Será que esse assunto é pertinente ao seu dia a dia? E você vai ver que sim, tanto você que seja usuário de qualquer serviço ou um consumidor de produtos, como você que presta serviço. Doutora Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Para a gente é uma honra e um prazer tê-la aqui. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu que fico honrada pelo convite, principalmente para falar de um tema tão abordado hoje no dia a dia, né? Que na verdade a gente não se atenta muito, mas corriqueiramente estamos falando de LGPD o tempo todo. Pois é, Jéssica, assim, é um assunto que as pessoas estranham, né? Geralmente se fala a sigla da lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso influencia muito a vida das pessoas. Mas antes da gente demonstrar para o nosso telespectador, das pessoas que nos acompanham, sobre a relevância desse assunto e como esse assunto se aplica na vida delas, e é importante que elas tenham noção de como isso pode prejudicá-las ou até mesmo beneficiá-las. Fale sobre você, doutora Jéssica. Como é a sua Ah, trajetória? Nos apresente. pronto. Meu nome é Jéssica Montenegro, me formei na Unifor, já vai fazer 10 anos de atuação. Sou especialista em direito empresarial, apaixonada por empresas. Também atuo em outras áreas, direito família, previdenciário, mas confesso que o empresarial realmente é a minha paixão. Ah, que legal. Somos parceiros de Unifor, então, né? Da Universidade Somos. de Fortaleza, nossa querida casa. E aproveito a oportunidade para deixar um abraço para todas as pessoas que nos acompanham, em especial para a doutora Nélia Queiroz, o nosso carinho pela sua constante expectativa do nosso programa. E é uma honra contar com a audiência da senhora. Jéssica, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, assim, antes da gente tratar dos assuntos específicos, o que são dados? Por que se devem proteger dados? Eu quero que você, assim, de alguma forma, fale para a gente, em tese, o que seriam os dados pessoais, não é? E qual é a relevância de se protegê-los. Pronto. Os dados na lei, na 13.709, ela não vem falar de uma forma taxativa o que são esses dados. Mas por interpretação do magistrado e até mesmo do advogado, nós podemos caracterizar esses dados como dados que vão identificar um titular. Ou seja, é o nome, é o CPF, é o RG, é o e-mail, é o seu telefone, é o seu endereço. E nós temos também os dados sensíveis, que aí sim a lei vai falar em um dos artigos e vai taxar
o que são esses dados sensíveis. E aí nós podemos falar que é a orientação sexual, é a sua escolha religiosa, é a sua simpatia por algum partido político, é a sua raça, é a sua cor, a sua etnia. Então, todos esses dados sensíveis que vão poder te identificar e também pode descriminalizar, ela também é um dado sensível. Olha, você está falando aí de um assunto muito, muito delicado, né? Porque, por exemplo, eu conheço casos de pessoas que postulavam certas funções, às vezes um emprego, um cargo de relevância, e antes da pessoa, em tese, poder ser admitida ou não, é feita tipo uma investigação, um pente fino sobre a vida dela, para saber assim, se ela tem alguma preferência política ou não, no mundo polarizado que a gente vive, e isso vira uma taxação de inimizade se a pessoa tem algum tipo de preferência política, não é? E, assim, de alguma forma, essas informações chegam aos outros. E isso pode prejudicar, porque tem casos que a pessoa é descartada só porque uma vez na vida, em algum lugar, registrou, sei lá, uma preferência sobre aquela determinada pessoa ou não, né? E, assim, muitas vezes, assim, pode envolver até o bem-estar e a autoestima, não é? Assim, eu tenho um tio muito querido, você conhece, o tio Marcelo, né? Por exemplo, eu tô aqui divulgando pra todo mundo que ele torce Ceará. Tio Marcelo, tenha cuidado, viu? Então, tô brincando, galera. Amigos do Vozão, eu amo vocês, viu? São os meus melhores amigos. Mas, assim, em resumo, são informações pessoais nossas. E isso envolve, né, Jéssica, direitos fundamentais. Envolve a nossa intimidade, envolve a nossa privacidade. E não é só, envolve a gente poder ter acesso a determinados empregos, envolve o fato da gente poder ser bem-vindo ou não em determinados lugares, envolve a gente poder, sei lá, saber se um determinado produto ou serviço pode ser compatível conosco. Então, assim, como eu observo, não é assim, eu não sou especialista, mas assim, vendo a lei, vendo do que ela veio tratar, nitidamente ela observou que hoje a gente vive uma sociedade tão bem informada que coisas pessoais nossas estão acessíveis para estranhos. Exatamente. E quais são os riscos dessas informações em relação ao acesso de pessoas, né? Assim, quais são? Eu citei agora esse exemplo, né? Do fato da questão de acesso a emprego. Que outros riscos podem ocorrer, Jéssica? Olha, corriqueiramente, todos os dias, os nossos dados são transferíveis, né? E mostrado para todos. Então, assim, até mesmo o nosso Pix, né? A gente fala o nosso Pix diariamente e é o nosso CPF. Então, uma orientação que nós podemos falar de uma forma atual é que você possa informar o seu Pix que seja uma chave aleatória, porque o seu CPF é um dado sensível. Sim. Né? E uma forma que você pode diminuir esses riscos, por exemplo, é você expressar de forma ou audiovisual, ou de forma expressa, a autorização para que você possa expressar que pode ser utilizado aquele seu dado. Então, por exemplo, eu estou indo num banco e o banco pede inúmeras informações, até mesmo que não há uma finalidade para aquela informação, e aí ele usa aqueles dados para outro tipo de serviço. Por exemplo, eu chego no banco, quero abrir uma conta, mas ele acaba usando os meus dados para fazer um cartão de crédito. Certo. E aí, será que eu autorizei aquela informação ser passada a um setor de cartão de crédito? Sim. Porque eu começo a receber ligações, começo a receber inúmeras expectativas de você fazer um cartão de crédito ou até mesmo outros tipos de cartões, não só naquele banco. Sim. Então, houve um vazamento de dados. Certo. E em termos gerais, assim, nesse primeiro momento, o que é que a lei trata, então? O que é que ela diz? Ela diz que os nossos dados podem ser acessados, isso pode acontecer, como pode acontecer, em termos gerais, do que é que trata a Lei Geral de Proteção de Dados? Pronto. De uma forma geral, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai armazenar e ela vem com a adequabilidade desses dados. Grandes empresas hoje, em conformidade com um jurídico, com uma TI, porque vai entrelaçar tanto ao setor de TI como o jurídico, a LGPD. Então, todos os nossos dados, hoje, eles estão em conformidade, né? Pode ter o vazamento de qualquer outra forma. Por exemplo, até mesmo quando nós vamos na farmácia,
um exemplo aqui bem simples. Sim. Eu vou comprar um determinado remédio. Vamos dizer que é um remédio para um tipo de câncer, né? E aí o funcionário da farmácia, ele vai fazer um cadastro na farmácia, né? Nos dados. Nome tal, CPF, RG. E, de alguma forma, aquele dado foi coletado. Você informou aquele dado. Depois de um determinado tempo, você repara que uma empresa de seguro de vida ou empresa até mesmo do seu plano de saúde pode negar um seguro de vida ou pode aumentar o seu plano de saúde. E daí, de onde que veio essa informação? E aí você começa a prestar atenção. Sim. E numa situação como essa, tem como o usuário descobrir como é que assim, a informação chegou a determinada pessoa, a empresa, a entidade? Ele pode sim. O titular ele tem vários tipos de direitos que estão taxados na lei, né? Que é o direito à acessibilidade, o direito à segurança. Então, eu posso perguntar, inclusive, de onde foi que você tirou os meus dados? Mas eu autorizei você a pegar os meus dados e quem lhe informou? Até mesmo nós, mulheres, que fazemos muitas compras, e aí nas lojas perguntam, vamos fazer o seu cadastro? Sim. E acabam fazendo. E aí, depois de um tempo, ela começa a receber ligações de promoções, de liquidação. Direto. Né? E recebe mensagens no WhatsApp. Então, aquelas mensagens, será que elas estão lhe importunando? Sim. É viável? Você expressou a sua vontade de receber aquelas mensagens? Então, hoje, grandes empresas, empresas até mesmo que têm um jurídico, e é minha orientação em empresas que eu faço, de fazer um texto onde os titulares precisam autorizar para receber liquidações, promoções ou qualquer tipo de textos nos seus telefones. De contato, né? De contato. Inclusive tem uma informação, né? Assim, olha, se não deseja mais receber essas comunicações, favor, Exatamente. clicar em tal canto. Nem me clicar, a gente já pensa que é vírus, né? Mas informar de alguma forma, não é? Sim, até mesmo os cookies, né? Sim. Que em qualquer site hoje que a gente clica, tem os cookies. E muitas vezes nós não lemos o que é que tem nos cookies. Nós simplesmente, autorizamos. E vocês sabem o que são esses cookies? Nos diga, eu não sei. Para mim é biscoito. Pronto. Esses cookies nós estamos autorizando que aquele site tenha informação dos seus dados. É tanto que nós, quando estamos olhando Instagram, Facebook, de uma forma muito repentina, começa a aparecer perfis que se assocializam com você. Sim. Então, a gente não sabe, mas como é que o Instagram sabe que estou procurando isso? Sim. Então, porque nos cookies que você autorizou de determinados sites, você já autorizou aquele armazenamento de dados, mas você não sabe. Você vê, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? E o pior, né? Assim, as grandes empresas, né? Os supermercados, as farmácias, como você citou, assim, elas sempre disponibilizam promoções ou preços mais baixos se você tiver o CPF cadastrado no estabelecimento. Né? Você vê que ela praticamente lhe força. Porque se você tem a possibilidade no supermercado de comprar um produto mais barato, tendo lá, em tese, o cadastro de fidelidade, né, que todo supermercado hoje em dia tem. Então, assim, você não vai abrir mão disso. Mas, ao mesmo tempo, isso serve para a gente ter noção de como os nossos dados são valiosos. Na farmácia em si, não é assim, a primeira coisa que o vendedor quer é o nosso CPF e nos apresenta uma lista de produtos que estão na promoção para o nosso CPF. Exatamente. Não é? Então, assim, em tese, numa situação como essa, como a gente está relatando agora, não é? Essa questão dos dados serem acessados por empresas é algo vantajoso, porque então eu vou ter assim, um desconto e vou ter, em tese, provavelmente, esse desconto em produtos que eles identificaram que eu tenho um hábito de consumir, que eu preciso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser utilizado também para, no cruzamento de dados, né? Gerar uma despesa maior de plano de saúde ou uma dificuldade maior, enfim. Então, assim, é algo que envolve tanto a vida das pessoas que são consumidoras de produtos e serviços, como também envolve qualquer tipo de empresário. Todo empresário tem que se preocupar com a questão da lei de proteção de dados, do micro à empresa de grande porte. Sim. A LGPD ela vai ser aplicada em qualquer empresa ou qualquer estabelecimento que faça o armazenamento e coleta de dados.
inclusive terceiro setor, que também é uma área onde eu atuo, ONGs e afins, que também devem se preocupar com a LGPD. Inclusive, a LGPD, ela traz num dos artigos dela, falando sobre a coleta de dados de crianças e adolescentes. Então, isso é muito importante, né? A coleta desses dados, ela deve ter uma autorização expressa de um dos pais, ou até mesmo do responsável. Então, assim, crianças, por exemplo, bebês que fazem fotos, né, para publicidade, enfim, precisa ter um termo de autorização para a publicidade daquelas fotos, porque a imagem é um dado sensível. Sim. Eu identifico quem é com aquela imagem. Então, nós temos também algumas exceções, como, por exemplo, a criança está no colégio e sofreu uma queda ou está sentindo algum mal-estar. O colégio, dentro dessa exceção, pode coletar um dado da criança, que porventura pode ser um telefone da mãe e do pai, para entrar em contato. Então, essa seria uma exceção. O tipo também. sanguíneo, né? O nosso Sempre tipo pedem, sanguíneo, né? exatamente. Outra exceção que a gente também pode trabalhar é: chegamos no hospital, estou desmaiada, passando mal, estou inconsciente. Naquele momento, a enfermeira ou a recepcionista, ela pode fazer a coleta dos seus dados, sem que você expressamente diga que está autorizado, por uma conta, por uma média de saúde, né? Então, isso também seria uma exceção nesses casos. Seria tipo assim, então, ou seja, existe a possibilidade, isso está de acordo com a lei, de que os nossos dados sejam coletados até mesmo sem a nossa manifestação de vontade prévia, mas tendo em mira um interesse melhor, não é? Exatamente. Assim, um princípio de proporcionalidade, do melhor interesse de uma criança, não é? Em relação a preservar a vida e tal. Isso. Então, assim, é algo que em tese é possível. É possível. Mas aí, assim, quem coleta esses dados dessa forma deve ter uma cautela especial, não é? Com certeza. Nós, detentores desse direito, nós somos titulares desses dados, nós podemos chegar e perguntar: onde é que você está coletando os meus dados? E onde você está armazenando? E para onde vai os meus dados? Também é importante a gente falar que pode ter uma revogação dessa autorização. Né? A qualquer momento eu posso expressar que eu não quero mais que o meu dado esteja naquela determinada empresa. Ou que eu estou sendo importunado porque estão me ligando direto. Acontece muito. Eu duvido aqui que alguém não tenha sido importunado por aquelas ligações impertinentes o dia inteiro, cartões de crédito, oferecimento de empréstimos bancários, ou então até mesmo de operadoras de telefonia que sabem que nós temos uma X, mas olha, vamos migrar para outra Y, porque aqui eu vou te oferecer um bônus melhor. Então, os nossos dados estão o tempo inteiro, né, aí à mercê de terceiros. Mas nós podemos saber onde é que estão. Não, e o mais grave, não é assim, que a gente está até o momento falando da possibilidade desses dados terem sido acessados por empresas que simplesmente querem vender seus produtos, não é? Isso. Mas fora isso, os nossos dados chegam nas mãos de criminosos, que também constantemente a gente recebe ligação que são nitidamente golpes, né? Olha, exatamente. Você fez uma compra aqui de R$3.000, o senhor autoriza? Se autoriza, diga não, se não... Se autoriza, diga sim, apertando 1. Se não autoriza, aperte 2, dizendo não. Ele quer que a gente aperte. De alguma forma, só para tentar adquirir mais informações e, com isso, causar muitos prejuízos nas pessoas. Então, assim, de alguma forma, eles tiveram a possibilidade de saber nosso telefone. Às vezes, clonam o WhatsApp da pessoa, pegam uma foto da rede social e começa a pedir pro todo mundo lá dinheiro, não é? Ou sei lá, enfim, tenta extorquir a pessoa de várias formas, porque de alguma maneira esses dados chegaram assim, em suas mãos. Então vamos supor, numa situação como essa, se alguém consegue fazer um Facebook, né, uma página no Facebook como se fosse eu e não sou eu, ou cria um WhatsApp dizendo que sou eu com minha foto, mas não sou eu, a gente como agir diante de uma situação como essa? Nesses casos, fazer um BO, né, que seria a forma primordial para fazer. Caberia também até um processo contra essas redes sociais, porque coletam os nossos dados. Inclusive, teve em algum tempo para trás, teve um vazamento de dados do Facebook.
né, que passou por toda a mídia. Então, isso é muito comum acontecer. Grandes influenciadores têm os perfis clonados, né? Sim. E sendo prejudicados. Então, isso é muito comum acontecer. E sem dúvida, assim, essas big techs, esses canais de comunicação, todos eles devem ter tipo sei lá, uma ouvidoria, um canto específico e ostensivo para que você possa relatar o ocorrido, né? Para que imediatamente essa conduta indevida seja suspensa, porque pode causar um prejuízo tremendo. Sim. Grandes empresas hoje existem também, conforme a lei, são 3 pessoas importantes que a lei já vem falar, que é o encarregado, Sim. o controlador e o operacional. Certo. Então, empresas, tanto de pequeno porte, médio e grande, precisam se atentar à adequação da LGPD e à implantação. Porque estar adequado é uma coisa e implantar é outra totalmente diferente. Sim. Então, essas empresas precisam estar pelo menos em conformidade. Sim. Porque há um órgão que vai fiscalizar, né, se a empresa está adequada e também existem sanções quanto a isso. A Autoridade Nacional de Proteção de Isso, Dados. a ANPD, exatamente. Ela é um órgão da Administração Pública Federal. Ela foi criada justamente para fiscalizar essas empresas, né? Isso já acontece, são perguntas... Já está acontecendo? Já está acontecendo, são perguntas que empresas me fazem. E sim, há uma sanção. Pode começar com advertência, primeiramente. Depois pode ter multa, com percentuais bastante elevados em cima do faturamento da empresa, multas diárias e até mesmo temporariamente ou parcial ter as atividades econômicas da empresa paralisadas. Sim. Então, é algo que já acontece. Olha que importante essa informação que a doutora Jéssica nos passa. Você que tem uma empresa, você que tem um comércio, você pode, sem esperar, sem ser previamente agendado, receber uma fiscalização de um órgão federal que zela pelos dados das pessoas e você tem que, de alguma forma, mostrar se você guarda os dados e como você guarda esses dados. E quem são os responsáveis na sua empresa por os dados dos seus consumidores, dos seus clientes, né? A relevância da questão. Então, assim, a empresa, o prestador de serviço, que gerencia, que controla, que operacionaliza um tratamento de dados, né? Assim, se você não tem cautelas, mecanismos né? internos, você já pode eventualmente sofrer uma sanção, não é isso, Jéssica? Exatamente. Então, essas 3 pessoas, que é o encarregado, o controlador e o operacional, elas precisam estar dentro da empresa, juntamente com a TI. Sim, são pessoas naturais que são identificadas dentro da empresa. Exatamente. O encarregado, ele especificamente, é o que tem um contato com o consumidor, com o público? Sim, a gente começa sempre falando do controlador. Ele é o que tem a dimensão dos dados que são coletados, ele faz exatamente a controladoria. O encarregado, ele já vai passar para o operacional, como é que vai tratar esses dados, e o operacional vai armazenar. Certo. Armazenar ou até mesmo, depois de um tempo, fazer o descarte. Que é muito importante também como é feito o descarte desses dados. Sim. E lembrando também que a lei ela vai falar não só do online, né, de processos digitais, como meios físicos. Porque hoje ainda há empresas que guardam papéis, empresas que têm gavetas, Sim. né? Então, fichas, arquivos, exatamente. físicos. Então, a LGPD é para todos esses meios que armazenam dados. Dona Jéssica, e vamos supor que eu tenho uma empresa, eu quero me precaver. Estou vendo aqui o podcast, as informações e quero fazer tudo direitinho. Assim, o que é que eu devo fazer, então, para adequar meu comércio, minha empresa à lei? Assim, ele não precisa ler a lei. O que é que ele pode fazer, então? Existe algum serviço de apoio nessa área? Existem normas técnicas? Como agir? Pronto. Primeiramente, você precisa de um jurídico, né, que possa te orientar, te possa fazer consultorias de como a gente pode fazer a adequação. A adequação, primeiramente, a gente faz mini cursos, palestras, explica o que é, de fato, a lei, como é que ela acontece, porque precisa vir da presidência para mudar a cultura, porque eu entendo que a cultura de uma empresa ela é um dos patamares primordiais, então precisa ter uma mudança da presidência e para os outros setores. Sim, dos colaboradores. Não é fácil a implantação da LGPD, demora aí anos,
Porque nós vamos mudar muita coisa dentro da empresa. Às vezes, um costume que tem, a gente vai mudar, né? É uma adequação muito forte de segurança. Criar um rigor, um protocolo. Um rigor, exatamente. Então, você precisa de um jurídico que vai te ensinar, depois uma equipe que nós vamos nomear, que é a comissão de LGPD, onde nós vamos nomear quem vai ser o controlador, o operador e o operacional. Então, tudo isso são mecanismos para você ter essa forma preventiva. Certo. E isso, tanto numa dimensão de uma empresa de médio, grande porte, como também num empresário individual, num microempresário, todo mundo, de alguma forma, dentro da dimensão da sua atividade, tem que ter essa cautela em relação aos dados que recebe das pessoas, não é? Sim, porque hoje o consumidor, ele é muito exigente, né? E ele está operado de informações. Então, hoje, a maioria, na verdade, sabe dos seus dados. Né? Então, um dado que vazou, ele pode sim acionar, né, a justiça, e ele identificando de onde foi que o dado vazou, ele pode sim, até mesmo um processo judicial, pedir indenização, falar por conta, qual foi por conta que ele foi prejudicado, né, por isso, e um dano moral. Certo. Então, pode sim haver problemas judiciais. Entendi. Então, assim, é muito importante, então, assim, que as pessoas tenham cuidado com isso. Às vezes a gente fica até com medo, né, assim, de imaginar, assim, como é difícil a vida do empresário, né? Que tem tantos tributos para assim, gerenciar com o seu contador, não é? Tem a sua atividade, enfim, né, que é o produto que ele fornece, o serviço que ele presta, que tem que ser com qualidade para o seu cliente. E, ao mesmo tempo, tem preocupação de ordem ambiental, preocupação de ordem trabalhista, e agora ainda mais essa preocupação, doutora Jéssica, de Lei Geral de Proteção de Dados. É difícil isso também? Assim, realmente é complicado? Não é difícil. Na verdade, ele é um pouco... Nós vamos trabalhar com a demorosidade, porque não é tão fácil por conta do tempo. Né? Então, a gente vai ter que implantar na cabeça dos colaboradores e até do presidente o que é que vai ser mudado, porque há mudanças. Mas assim, né, assim, pelo que você fala, essas mudanças, assim, na verdade, o impacto é só pelo desconhecido, porque é uma novidade, não é uma lei de 2018, né? Exatamente. Ela foi sancionada em 2018, mas ela entrou em vigor em 2020. Sim. Em 2020 nós estávamos em pandemia. Então, na verdade, muita gente não se atentou para a LGPD. Sim. Então, nós, operadores do direito, dizemos que ela é um bebê ainda, né? É uma lei muito nova. Ainda vão ser criadas jurisprudências sobre ela, sobre a atuação administrativa da autoridade nacional, não é? Tudo ainda é muito novo. Então, talvez, assim, esse primeiro impacto, em princípio negativo, de ser mais um problema a se preocupar, assim, me parece também, vendo como você fala, é algo só por uma questão de mudança de hábito. É só uma questão de simples operacionalização a respeito de como se coleta dados, de como se guardam esses dados, não é? E sempre ter alguém no local que presta o serviço, que vende o produto, que, se for objeto de fiscalização, possa dizer, não, os dados dos clientes são esses, aqui só quem tem acesso sou eu, ou é o funcionário tal. Nós, assim, guardamos esses dados, assim, a gente tem o consentimento, se for para entrar em contato ou não, quando necessário. Porque a lei também tem princípios de atuação, né? Ela não é uma lei que veio para ser uma pedra no sapato. Não. Porque ela tem um bom senso em relação até à atuação administrativa, assim, em relação aos controladores, né? Quem faz o tratamento de dados, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, a lei, ela vem trazer praticamente 10 princípios, né? Sim. E eu diria que um dos mais importantes princípios é a finalidade. Então, qual é a finalidade que você está perguntando o meu dado? A adequação. Será que está adequado? Você está fazendo essa pergunta, mas está adequado eu responder? E outra, a acessibilidade. Certo. Eu posso acessar onde você está guardando os meus dados? Certo. Então, é um dos princípios. E outro também, a boa-fé. Sim. Né? Que vem também sendo falada na lei. E por que você está perguntando isso? Tem algum interesse em você saber? Por exemplo, eu estou num salão de beleza e ele pergunta o meu CPF. É necessário saber o meu CPF? Não, às vezes até para avaliar um funcionário, um garçom, né? A gente tem que fazer um mini cadastro, botar informações nossas, né? Exatamente. Ou então a gente faz uma compra online, querem que a gente avalie, aí chega lá aquele e-mail, olha, diga assim e tal. Mas assim,
aqui a gente não pode falar em direito, doutora Jéssica, assim, a gente só tem a agradecer sua participação hoje no nosso programa, porque é um assunto novo, é uma nova área do direito que se mostra, que envolve direitos fundamentais, não é? Mas que está na vida prática de todo mundo que presta serviço ou vende algum produto, como de todos nós que consumimos algum produto ou serviço. Então, para a gente ter você aqui hoje conosco para dar essa apresentação geral da Lei Geral de Proteção de Dados, foi um presente tanto para nós como para a nossa privilegiada audiência que teve aqui a chance de contar com teus ensinamentos. Jéssica, muito obrigado por tua participação e queria só que você deixasse seus registros finais deste encontro. Muito obrigada, eu que agradeço. Queria só deixar aqui que daqui a pouco, em outubro, nós vamos fazer os nossos direitos de cidadão e a LGPD também está no nosso voto, né? Sim. Então, todo mundo fala, o voto é secreto. E aí, será que ele é secreto mesmo? Mulher, diga que é. A Maria. Eu prometo voto para todo mundo. Tô brincando. Mas vamos lá, quando a gente chega lá no colegiado, que tem a nossa sessão, e aí o mesário vai nos identificar, me deu seu CPF, até mesmo a nossa biometria é um dado sensível, né? Então ele vai nos identificar no caderno, nós vamos assinar. Até ali, ele sabe o nosso dado sensível. Mas quando nós vamos para a urna, o que é que acontece com os nossos dados? Vai sofrer um mecanismo que é chamado de anonimização. Então, quando a gente chega na urna, ninguém sabe em quem a gente votou. Mas sabem que nós estávamos na sessão, porque tem a nossa assinatura, e que nós votamos. Legal. Então, isso é um mecanismo que a LGPD nos traz, né? Como anonimizar os seus dados. Então, isso também é super importante. Tá certo, entendi. Estou aliviado agora, graças a Deus, não vou descobrir que eu votei. Doutora Jéssica, olha, precisamos da senhora num próximo encontro, viu? Porque esse assunto é muito riquíssimo e temos outros temas a debater. Verdade. Pessoal, muitíssimo obrigado, viu, por nos assistirem. Estejam sempre conosco, fiquem sempre com Deus. Um grande abraço, até logo.